né? 4,2. Beleza. Então, para calcular o coeficiente de correlação, tem que se calcular a covariância primeiro, não tem jeito. Já calculamos 4,2 no numerador, tá? Nem desvio padrão de x ou de y, que faz, tem que calcular a primeira variância, lembra? A variância de x, ó, a variância da variável x. O que é a variância? É a soma, é a média dos quadrados dos desvios, né? De cada valor de x, cada variável x, menos x barra ao quadrado sobre n. Essa aqui é a variância da variável x. Não é isso? Ora, o que eu fiz aqui? X menos x barra ao quadrado. O nosso numerador, soma dos quadrados dos desvios. A gente já viu isso, aula de variância. Então, x menos x barra é 3. Aqui é a variável x. Então, 1 menos 3, ó, x menos x barra ao quadrado. 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado, 4. 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado, 1. 3 menos 3 dá 0 ao quadrado, 0. 4 menos 3 dá 1 ao quadrado, 1. 5 menos 3 dá 2 ao quadrado, 4. Somando, 4 mais 1 mais 4 mais 1, 10. Então, esse somatório dos desvios ao quadrado vai dar 10. O n é 5, né? 5 valores. Então, a variância é 2. Está aqui, variância de x2. O desvio padrão da variável x, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 2, que dá 1,41. A raiz quadrada de 2 é bom vocês saberem de cabeça, tá? A raiz quadrada de 2 é bom saber de cabeça, 1,41, importante. As outras raízes não, eles vão ter que te dar alguma informação, tá bom? Vão ter que te dar alguma informação. Mas a raiz quadrada de 2 sugiro lembrar de cabeça. Então, o desvio padrão de x já é 1,41. Para achar o desvio padrão de y, não calculei aqui, tá? Não calculei aqui. Seria mais uma coluninha aqui. Qual seria o desvio padrão de y? Bom, primeiro tem que calcular a variância em relação à variável y. O somatório do y menos y barra ao quadrado sobre n. Então, você pegaria uma coluna aqui. Y menos y barra. Quem é o y barra? 9. Então, seria 5 menos 9 ao quadrado, mais 7 menos 9 ao quadrado, mais 8 menos 9 ao quadrado, mais 12 menos 9 ao quadrado, mais 13 menos 9 ao quadrado, dividido por 5. Igual eu fiz aqui com x, só que vai ser com y. Y menos y barra. Acabou. Tá bom? Você vai achar 9,2. O desvio padrão da variável y é a raiz quadrada da variância, de 9,2, que vai dar 3,03. Isso daí você, para saber essa raiz exata, o cara vai ter que te dar na prova esse valor. Não, mas você já tem uma ideia, olha só. Você já tem uma ideia. Você sabe que raiz de 9 é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de 9,2 é um número um pouquinho maior que 3. Um pouquinho maior que 3. Tá um pouquinho maior que 3. Então, já tinha 3, alguma coisa, com certeza. Tá? Aí, vezes 3,03. Esse é o coeficiente de correlação. Tá bom? Que vai dar 0,98. Fazendo essa continha, você vai achar ó, o desvio padrão, variância de y aqui, que eu falei 9,2. E aqui o desvio padrão de y. Fazendo essa continha, você vai achar o coeficiente de correlação 0,98. Está até feito aqui. Opa! Bom, não está aqui não, mas é isso aí. Vai dar 0,98, tá? Pensei que tivesse a conta feita aqui, mas é isso aí. 0,98, beleza? 0,98 é o nosso coeficiente de correlação. E aí, opa! Ih, caramba! Aqui. 0,98. Veja que ele está perto de 1, né? Está próximo de 1. Veja que ele deu entre menos 1 e 1, né? Beleza, então tá certinho. E deu bem perto de 1. Ou seja, a correlação é uma correlação forte, né? Quanto mais próximo de 1, mais correlacionadas são as variáveis. Tá bom? Quanto mais próximo, vamos lá, de novo. Quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, mais forte a correlação entre essas variáveis. Existe uma correlação forte entre elas, tá? Quanto mais
perto de zero, mais fraca é a correlação entre as variáveis. Então, por isso que o coeficiente de correlação é um medidor da força da interdependência entre essas duas variáveis. Ok? E vamos achar agora a equação da reta? Vamos achar a equação da reta? A equação da reta, que melhor passa por esses pontos, é dado por y igual a x mais b. Nós vimos que o coeficiente angular é dado pela covariância de xy dividido pela variância de x, não é? Mas quanto é que a gente achou a nossa covariância? Vamos ver? A covariância foi quanto? A covariância foi 4,2. E a variância de x? 2, né? Então, o coeficiente angular, que é o número que multiplica a variável x, é 4,2 dividido por 2, que dá 2,1. Opa! É o que está aqui, maravilha. E o coeficiente linear, que é o b, é dado pela média da variável x menos o coeficiente angular vezes a média da variável y, média da variável y menos o coeficiente angular vezes a média da variável x. Ora, aqui é a média da variável y. Vamos ver aqui, quem é? Quanto é que lembra? Aqui, 9. 9, ó, 9 menos o coeficiente angular, 2,1, que nós já calculamos, vezes a média da variável x, que foi 3. 3. Né? Ah, então para achar o coeficiente linear, eu primeiro tenho que achar o angular? Tem, você precisa dele aqui. Então para achar o b, você tem que ter o a. Ó. Tem jeito, para achar o b, você tem que ter o a. Então primeiro você tem que calcular o a e depois para achar o b. Né? Então 9 menos 2,1 vezes 3. 9 menos 6,3. Né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 9 menos 6,3, 2,7. 2,7, que está aqui, 2,7. Então a equação da reta é essa daqui. Y igual a 2,1x, ó, o a é 2,1, mais 2,7. Tá bom? Então essa é a reta que passa, que se ajusta melhor a aqueles conjuntos de pontos que nós vimos, né? Esse conjunto de pontos aqui, né? Tá bom? Então, com isso aí nós vimos como é que nós calculamos o coeficiente de correlação, covariância e achamos e como achar a equação da reta que passa pelo maior número possível de pontos. O método que faz com que nós calculemos o a e o b é o método dos mínimos quadrados. Fechou então? Análise de regressão linear, tá? Análise da regressão linear, é isso aí que nós acabamos de ver. Show de bola? Ok? Maravilha pura!